A imprensa brasileira, serva do poder constituído, é submissa ao sistema financeiro internacional, razão porque o povo não tem acesso às intenções verdadeiras que se escondem por trás da farsa embutida nas palavras da moda privatização, Estado mínimo, globalização da economia e etc. Está em andamento e com velocidade crescente um plano diabólico de destruição de todos os nossos valores, de tudo aquilo que nos foi legado pelos nossos antepassados e que nos fazem sermos uma nação. Poucos estão tendo consciência do abismo para onde todos estamos caminhando. Percebo que o povo precisa despertar, e como não disponho de tempo ou espaço em nenhum dos meios de comunicação, resolvi escrever uma cartilha. Esta cartilha destina-se a todos os cidadãos da nossa terra, homens, mulheres, jovens, idosos, brancos, negros, mestiços, patrões, empregados, etc. Ela traz para o leitor aquilo que deveria ser dito e escrito através dos veículos de comunicação de massa, a verdade simplesmente. Que este documento possa dissipar a cortina de fumaça que se interpõe entre a verdade e aquilo que se repete a todo instante pelos meios de comunicação, e que o generoso povo brasileiro possa despertar para o seu grande futuro, são os meus desejos. Dr. Enéas Ferreira Carneiro. Como deve agir o Estado? Tendo em vista suas amplas e profundas responsabilidades, o Estado deve agir sempre que necessário, como órgão interventor, restabelecendo a ordem, a justiça, a igualdade de oportunidades e o direito ao trabalho, à moradia, à educação, à saúde, aos transportes e à sadia necessidade de criação de riquezas, intervindo, se necessário, na produção ou na economia como um todo. Ou seja, sem isso, a cidadania é pura conversa fiada. Sem nenhuma dúvida. Mas se o Estado serve para tudo isso, por que não estamos vendo isso no Brasil? Porque o Estado que aí está é fraco, inerte, ilegítimo, sem nenhuma função social, é inimigo do povo. O Estado que aí está, na verdade, não é soberano, ele obedece a um poder infinitamente maior, o sistema financeiro internacional, que impõe suas regras demoníacas à maioria das nações. Mas por que os governos obedecem ao sistema financeiro internacional? Porque para chegar a seu governo, fizeram acordos, receberam importâncias fabulosas de legítimos representantes do sistema financeiro internacional. E qual é o interesse então do sistema financeiro internacional? É destruir o Estado-nação. Destruindo o Estado-nação, não haverá mais quem defenda o que é patrimônio nacional. Assim, as grandes riquezas da nossa terra, a água, o subsolo, as fontes de energia e etc., que nos fazem o país mais rico do mundo, passarão às mãos de grupos representantes dos países ditos ricos, que na verdade estão em situação desesperadora, porque não tem como enfrentar as grandes necessidades do próximo século. O senhor quer dizer com isso que o Brasil é muito importante para eles? Sem dúvida, sem as riquezas do Brasil, não há futuro para os países do primeiro mundo. Por isso o Brasil é muito importante para eles. O que não tem nenhuma importância para eles é o povo brasileiro. Mas já não existe um consenso mundial que o Estado moderno não deve intervir em nada, que tudo deve ser entregue às forças livres do mercado, fundamentalmente às estrangeiras, que deve haver liberdade absoluta? Isso é uma grande mentira. A liberdade absoluta leva a um verdadeiro massacre dos mais fracos pelos mais fortes. É a luta entre a raposa e o pintinho, ambos livres. Na verdade, só o Estado tem força e, por ser responsabilidade sua, tem o interesse para intervir na economia a favor dos mais fracos, porque só o Estado, antes do lucro, está preocupado com o bem-estar do seu povo. Esta é a questão central de todos os grandes problemas nacionais. Mostraremos isso passo a passo nas próximas páginas. O governo diz que não temos recursos. Como não temos recursos? Por acaso não temos uma imensidão de terras férteis, com a maior parte ainda não utilizada? Terras férteis são fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Terras férteis são fundamentais para a criação dos rebanhos. Por acaso não temos a maior quantidade de água potável do planeta? Água potável é água para beber. É o que mais falta no mundo. Guerras estão sendo previstas no mundo por causa dessa água potável. Por acaso não é o nosso subsolo um dos mais bem dotados da Terra em riquezas, minerais, ferro, ouro, alumínio, nióbio, manganês, quartzo e etc? Mas para que servem essas coisas?
Todos os meios de transporte, carros, trens, aviões, etc., são feitos utilizando ferro, alumínio, manganês e outros metais. Sem os metais, os edifícios modernos não existiriam, e nem mesmo a grande maioria dos utensílios usados atualmente seria fabricada. Sem o quartzo, não existiriam as maravilhas da eletrônica, as televisões, os rádios, os computadores e etc. O Brasil detém a maior reserva de quartzo de primeira qualidade do mundo. Ele é exportado a um preço inferior a $5 o quilograma. E nós importamos componentes eletrônicos, chips de computadores, feito com o nosso quartzo a um preço superior a $3.000 o quilograma. Isso é entrega criminosa do patrimônio nacional. E o nióbio, Dr. Enéas? Nunca ouvi falar em nióbio. O nióbio é um metal do próximo século, que permite construir aviões supersônicos, trens sem trilhos e etc. O nióbio é fundamental para a indústria pesada. E o nosso Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, com mais de 95% da produção mundial. Só a mina de Araxá, em Minas Gerais, tem 8 milhões de toneladas de metal contido. Ao preço médio de $60.000 a tonelada do metal, no mercado internacional, isso representa um patrimônio de 480 bilhões, cerca de $500 bilhão. E o nosso nióbio é vendido a preço de banana. Isso é entrega criminosa do patrimônio nacional. Por acaso não temos as maiores florestas do planeta? Por acaso não temos um dos maiores rebanhos da Terra? E etc. Enfim, seria muito difícil viver hoje sem esses recursos essenciais. Esses sim, recursos verdadeiros, bases da riqueza real e não a falsa riqueza, a riqueza do papel pintado. Então, como o senhor diz que não temos recursos? Bom, tudo isso é verdade, mas dinheiro mesmo nós não temos. Ah, o senhor está falando de outra coisa. Eu estou falando da verdadeira riqueza. Sim, mas sem dinheiro eu não compro nada. Vamos por partes. O dinheiro é um símbolo, que nada mais é do que a representação formal dessa riqueza. Por isso é que só o Estado pode fabricar dinheiro. Então está havendo uma confusão. Por que é que com todos esses recursos, com toda essa riqueza verdadeira, nós não temos dinheiro? É porque o Estado brasileiro, como tantos outros, como Argentina, México, Chile, etc., submetendo-se às regras do Fundo Monetário Internacional, o FMI, aceitou que nossa moeda fosse atrelada ao dólar. Mas o dólar não é uma moeda forte? É forte apenas porque os Estados Unidos têm o maior poder militar do mundo e emitem a seu bel prazer, sem nenhuma regra, tantos dólares quanto forem necessários para se apoderarem da riqueza dos outros países. Os Estados Unidos emitem dólares em quantidade muito superior à riqueza real daquele país. Os dólares são puro papel pintado, e é com esses dólares que eles compram as riquezas do mundo. Mas antes o cruzeiro não era atrelado ao dólar? Que isso? Sempre foi. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo, URV, real. O sistema de referência é sempre o dólar, que é a moeda mundial. Não podemos negociar com nenhum outro país a não ser com o dólar. Mas o real agora é tão forte quanto o dólar. Que é isso, cidadão? Não existe mais moeda nacional. O que existe atualmente no Brasil é o dólar batizado de real, exatamente como fizeram na Argentina batizando o dólar de austral. Afinal de contas, falando de dinheiro vivo, quanto é que o governo arrecada por ano? Falemos só da arrecadação federal. Em 94 foram arrecadados $60 bilhões. Em 95 foram 84 bilhões. Em 96, 96 bilhões. Em 97 serão no mínimo 120 bilhões de dólares. Nesse período, a arrecadação do governo aumentou 50% acima da inflação, receita obtida apenas com os impostos federais. Então, se não há dinheiro, é porque o governo gasta mais do que arrecada, gerando um déficit público. Isso é o que todo mundo diz, mas trata-se de uma vergonhosa distorção da realidade. O governo gasta realmente mais do que arrecada. Mas não é com despesas públicas, não é para manter o funcionamento da máquina estatal, não é com pagamento de funcionários públicos, não é para manter as Forças Armadas e não é com a manutenção de hospitais e escolas. O que ninguém diz, porque não há interesse em dizer, é que existe uma saída gigantesca de dinheiro, de modo oficial, que é canalizado todo ele para pagamento dos juros gigantescos,
os maiores do mundo, com que é pago o serviço da dívida interna. Serviço da dívida interna? O que é isso? Essa história é um pouco complicada. Já há pouco mais de uma década, vem crescendo assombrosamente uma dívida do Tesouro Nacional chamada de dívida interna, que consiste em dinheiro que o governo apanha de investidores nacionais para pagar suas contas relacionadas com o funcionamento da máquina estatal. Como garantia desse dinheiro, tomado emprestado, o governo emite papéis, chamados títulos, e para atrair investidores, oferece taxa de juros exorbitantes. Veja só, em 95 foram pagos 23 bilhões de dólares com juros da dívida interna. Em 96 foram 16,6 bilhões de dólares, só de juros da dívida interna. Mais 7 bilhões pagos com juros de parte da dívida interna que foi transformada em dívida externa. Se a receita da União em 96 foi de 96 bilhões de dólares e o gasto total com juros da dívida interna foi de 23,6 bilhões, pode-se afirmar que, para cada R$4 arrecadados, um foi para o pagamento de juros da dívida interna. E ainda existe muito, muito mais. O governo toma emprestados, através do Banco Central no exterior, dólares para manter artificialmente suas reservas, que rendem para o Brasil cerca de 5% ao ano, mas paga aos credores juros de 15% ao ano. Essa diferença absurda de juros, em torno de 10%, sobre os 60 bilhões de dólares, vai representar uma perda de 6 bilhões de dólares. E pior ainda, existe uma dívida em moeda estrangeira que não é registrada, que não é mencionada, que não é calculada pelo governo, dinheiro para especulação pura. Sob o título de portfólio para aplicação em papéis, em 1996, entraram 100 bilhões e saíram 65 bilhões. O saldo foi de 35 bilhões, mas quanto que os capitalistas ganharam de fato? Foram os ganhos sobre os 100 bilhões e os ganhos sobre os ganhos, tudo em reais, com as nossas taxas internas, que foram em 96 cerca de 20% ao ano. Foram bilhões de dólares registrados em lugar nenhum. Agora veja, a verba federal destinada à saúde em todo o Brasil em 96 foi de 14 bilhões de reais para o ano inteiro, enquanto só de juros da dívida interna e externa foram pagos no mínimo cerca de 30 bilhões de reais. Pagamos de juros em um ano o dobro de tudo aquilo que se gasta com o Sistema Único de Saúde, no mesmo período. Assim não dá para aguentar. Esse é um problema fundamental, sem dúvida, que desvia dezenas de bilhões de dólares por ano. As privatizações implicam desvio de centenas de bilhões de dólares. E há muito mais, tudo oficializado. Só o patrimônio da Vale do Rio Doce é de no mínimo 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Assim a gente entende por que não há dinheiro para a educação, para a saúde, para as estradas, para o serviço público em geral. Não há dinheiro para nada que seja relacionado com a vida do povo brasileiro. Ou seja, para eles tudo, para o povo brasileiro nada. Então não há saída. É claro que há. O essencial é voltar à realidade. É ter coragem para enfrentar a armadilha que nos foi imposta pelos donos do mundo que comandam o sistema financeiro internacional. Só há uma saída. É a ruptura com o sistema financeiro internacional. Se os donos do mundo precisam tanto das nossas riquezas, por que não declaram logo guerra ao Brasil e tomam conta de tudo? Porque isso seria condenável à luz do direito internacional. É muito mais fácil atualmente subjugar uma nação através de um projeto de dominação econômica disfarçado de ajuda para entrar no primeiro mundo. Quando é que isso vai começar a ser feito? Não, isso já vem sendo feito há muito tempo, e com velocidade muito maior nos últimos 10 anos, graças à atividade servil dos governantes. Qual é a estratégia utilizada, afinal? É a destruição da nação em 10 passos. O primeiro passo: provoca-se o descrédito de tudo que é nacional, junto à população. Faz com que tudo funcione mal, até mesmo por falta de investimentos ou entregando ao inimigo o poder de investir. Vão se deteriorando as comunicações, o transporte, o fornecimento de energia, etc. Usam-se todos os artifícios possíveis para dar a impressão que o único caminho é a privatização. Começa aí o processo de deterioração do Estado.
justificam a redução drástica das verbas para os serviços públicos dizendo que não há recursos. A imprensa repete todos os dias que não há recursos. Todo mundo repete que não há recursos, mas já demonstramos que há recursos de sobra, que são desviados criminosamente, porém de modo oficial, para pagar juros da dívida interna. Segundo passo, reduzem-se progressivamente os salários dos médicos, professores e da maioria dos profissionais, funcionários públicos, que trabalham diretamente com o povo, criando neles uma falta de entusiasmo com seu trabalho. Com isso, cai fragorosamente a qualidade dos serviços prestados à população, deteriorando-se os serviços básicos de educação e saúde, que são fundamentais para a existência de qualquer nação. Terceiro, provoca-se a perda da autoestima. Os meios de comunicação só divulgam o que não presta. Exemplos de corrupção de funcionários públicos, negociatas, golpes contra o Estado, etc. Institucionaliza-se o deboche, o desrespeito à pessoa humana, aos mais velhos, à família, à igreja e aos princípios cristãos. Cultiva-se uma verdadeira inversão de valores que a humanidade levou milênios para construir. Destrói-se tudo e faz-se isso sob a fachada de modernismo. Quarto, promove-se uma propaganda gigantesca a favor da desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo. Em vez de serem fortalecidas, são deixadas à míngua, sem recursos materiais, os militares com baixíssimos salários, e isso tudo visando seu aniquilamento total. Quinto, promove-se um verdadeiro genocídio, de forma explícita, matando de fome e doenças decorrentes da desnutrição milhões de pessoas, e colocando outros tantos abaixo da linha da pobreza, fazendo crescer assustadoramente a legião de desempregados, de pessoas nas ruas, com verdadeiras hordas cada vez maiores de meninos de rua. Pratica-se um controle de natalidade desumano, esterilizando moças pobres em pleno período de atividade reprodutiva, diminuindo com isso o número de brasileiros que poderiam lutar pela sua pátria, com a desculpa esfarrapada de que assim diminuirá o número de meninos de rua. Sétimo, destrói-se pouco a pouco a nação de patriotismo. Desmoraliza-se o hino nacional, a bandeira nacional e tudo aquilo que pode representar um sentimento de amor à pátria. Os meios de comunicação, propositadamente, vão jogar na lama a língua da pátria. Como a língua é o maior patrimônio de um povo, desrespeitá-la é desrespeitar a própria nacionalidade. Oitavo, infiltra-se no cenário político e nos meios de comunicação personagens em defesa da descriminação das drogas, proporcionando com isso, na juventude, uma falsa ideia de normalidade quanto ao seu uso. Todos os médicos e membros do Diretório Nacional do PRONA afirmam: a maconha produz dependência química. Nono, lançam-se os cidadãos um contra o outro, classe contra classe, patrão contra empregado, cria-se assim um descontentamento geral, fazendo crescer a desconfiança e o ódio entre as pessoas, desaparecendo com isso a harmonia da vida social. Décimo, desvalorizam-se passo a passo todas as formas de trabalho produtivo, estimulam-se todos os tipos de especulação, levando progressivamente a nação à ruína. É o culto do bezerro de ouro. Conclusão. Com a nação esfacelada, ninguém mais acreditando no trabalho, no governo, na família, na igreja, em coisa alguma, destruídas a noção de patriotismo e autoestima, finalmente com o povo todo convencido de que o Estado não serve para nada, que está falido, que não deve se meter em coisa alguma, que deve ser o menor possível, e está justificado a partir daí o festival de privatizações e de entrega do patrimônio nacional. E todo o formidável patrimônio público, construído após décadas de sofrimento, vai se transferindo para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional, os donos do mundo. É o fim da pátria porque não existe pátria sem patrimônio. Todo o dinheiro até hoje arrecadado das privatizações já feitas, Excelsa, Minas, Companhia Siderúrgica Nacional, Light, etc., foi usado para pagar juros. E com a privatização da Vale do Rio Doce, o dinheiro que constou oficialmente como pagamento para a aquisição do controle não seria suficiente para pagar sequer 2 meses de juros, somente juros. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas.
E então, não há saída? Claro que há saída. É só o Estado assumir o seu verdadeiro papel, assumir a sua responsabilidade através de um governo forte, nacionalista, interventor, voltando para os interesses de todo o povo brasileiro. É ter coragem para romper definitivamente com o sistema financeiro internacional. Se o senhor ganha R$ 300 por mês, bem mais que um salário mínimo, o senhor precisaria trabalhar apenas 750 anos, quase 1000 anos, para ganhar o que o Brasil paga em 1 hora de juros, somente de juros. Aí vem o governo e diz que tem que privatizar as estatais para diminuir a dívida interna. Acontece que já venderam inúmeras estatais, incluindo-se 2 gigantes, a Companhia Siderúrgica Nacional e a Uzi Minas, e a dívida interna só vem crescendo. A dívida interna era, em 94, cerca de 50 bilhões de dólares. Agora é, em 97, cerca de 180 bilhões de dólares. De que adiantou vender as estatais? Venderam a Excelsa do Espírito Santo por 250 milhões de dólares, que serviram só para pagar 3 a 4 dias de juros. Vejam bem, só juros. Venderam também a Vale do Rio Doce, detentora de um patrimônio incalculável, dona do subsolo mais rico do planeta. Venderam seu controle por 3,3 bilhões de dólares, o que não deu nem para pagar 2 meses de juros. Na realidade, os 3,3 bilhões de dólares nem chegaram a entrar. Estão vendendo, entregando, dando de mão beijada toda a riqueza que é de nossos filhos, de nossos netos. E a dívida só vai aumentando. Hoje ultrapassa 180 bilhões de dólares. O plano diabólico conseguiu também quebrar os bancos estaduais. E lá vão o Banerj, o Banespa e outros que não conseguem pagar os juros, sempre os juros. Querem privatizar até a Previdência, dizendo que ela dá prejuízo. Mas isso também é mentira. Nos últimos 10 anos a Previdência só deu prejuízo em 84 e em 89. É uma estrutura altamente lucrativa e por isso eles querem privatizá-la. É apenas mais um lugar para onde o povo quer estender mais um de seus tentáculos. Eles dizem que as taxas de juros têm que ser mantidas altas para atrair capitais, porque existe um déficit público. Mas não dizem que só existe déficit público por causa dos pagamentos das altas taxas de juros. É o cachorro correndo atrás do seu próprio rabo. Baixando-se as taxas de juros, baixando-se o serviço da dívida, não há déficit, mas isso a imprensa não comenta. Até quando a agricultura vai aguentar? Até onde as diversas classes trabalhadoras vão suportar as perdas salariais? Até que nível vão fazer descer a atividade industrial? Quantos milhões a mais de pessoas estarão desempregadas? Já são mais de 10 milhões. E o senhor comerciante, até quando vai aguentar? O senhor que ganha um salário mínimo, que ganhou sempre apenas para comer, comendo mal, o senhor é capaz até de jurar que está tudo bem, porque o seu dinheiro que se volatilizava antes do plano, aparentemente agora rende na sua mão. Isso é verdade. Mas o que o senhor não sabe, porque eles não deixam o senhor saber, é que a situação atual está sendo artificialmente mantida. Mais à frente o plano vai estourar, com certeza. Não dá para precisar em que momento isso vai acontecer. Eles já quebraram a agricultura, criaram uma inadimplência monstruosa, levando a um nível absurdo os títulos protestados, as concordatas e as falências. Não por culpa dos devedores, mas pela impossibilidade absoluta de quem trabalha, de quem produz, concorrer com a agiotagem institucionalizada pelo governo e aplaudida pela imprensa. O plano é destruidor, cínico e desumano. Destruidor porque está deteriorando toda a atividade produtiva do país. Cínico porque se apresenta como a salvação, quando na verdade está levando o nosso povo para o abismo. Desumano porque a semelhança do que estão fazendo com a Argentina, com o México e toda a América Latina faz crescer em todos os cidadãos a falta de confiança no trabalho, no governo, nas pessoas e no futuro da nação. Esta é a verdade sobre o plano real. Nada se move ou se transforma no mundo sem energia.
Energia é tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho. Toda a história das civilizações pode ser escrita a partir das formas de energia que em cada época foram utilizadas. Nos estertores do século XX, o mundo assiste à exaustão das formas energéticas fósseis, o petróleo, que moveram o mundo nos últimos 100 anos. À chegada do terceiro milênio, o homem volta-se para o mundo em busca de uma forma de energia limpa, renovável, que possa ser utilizada em grande escala para dar continuidade à nossa civilização. O Brasil detém no planeta uma situação ímpar e privilegiada. Possui a maior quantidade de água doce do mundo, fundamental para a captação de energia solar e seu armazenamento sob a forma de biomassa. Recebe energia solar durante o ano inteiro. Um dia de sol sobre o território brasileiro equivale à energia produzida em 24 horas por 120 mil usinas hidrelétricas do porte de Itaipu, que é a maior do mundo. Graças a essa fantástica incidência de energia solar, só é possível nos trópicos, o continente brasileiro dispõe de uma riqueza vegetal inigualável, contendo óleos vegetais, celulose, açúcar, amido e etc., que poderão gerar formas energéticas capazes de satisfazer com vantagens todos os derivados do petróleo, podendo com isso prover praticamente todas as necessidades mundiais de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, assim como de eletricidade por tempo ilimitado. Essa é a razão fundamental por que o Brasil é tão importante para os donos do mundo, e é por isso que eles estão tentando destruir o povo brasileiro, legítimo dono do seu território. A nação brasileira está sendo dessangrada, escolas caindo aos pedaços, hospitais apodrecendo, nosso povo morrendo de fome. Um grande esforço deve ser feito, neste momento, em prol da unidade e da salvação nacional. É hora de unir, não de desunir. Vamos nos unir, todos nós, cidadãos comuns da nossa terra, que estivemos até agora observando a história. Vamos nós mesmos fazer a nossa história. Vamos unir, portanto, rua com rua, bairro com bairro, cidade com cidade, estado com estado, todos falando a mesma língua, a língua de uma grande nação, próspera e rica, que será a maior nação do mundo no século XXI. É preciso mudar toda a concepção política atual, a fim de que se possa revigorar, fortalecer, engrandecer e salvar a nossa pátria. Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza, riqueza verdadeira, para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado. Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon,
doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.